segue falando agora um pouquinho mais sobre esse sistema de classificação, né? E onde foi que ele iniciou efetivamente? Então, veja bem, nomenclatura binomial de Linneu. Esse senhor aqui, chamado de Carolus Linnaeus, ele era um naturalista sueco que em 1758 ele conseguiu propor um modelo de classificação dos seres vivos que dividia, que colocava esses seres vivos dentro de táxons, ou que nós chamamos de categoria taxonômica. Existe uma área da biologia que nós chamamos de taxonomia, que é a área responsável por fazer esse processo de classificação dos seres vivos, né? E essa taxonomia iniciou aqui. Então, Linneu, como ele é chamado de forma popular, né? Carolus Linnaeus, popularmente conhecido aí, vulgarmente conhecido como Linneu, ele era um naturalista sueco que propôs um modelo de classificação dos seres vivos, né? E dividiu, separou, na verdade, esses seres vivos no que nós chamamos de táxons ou categorias taxonômicas, né? Mas o que é categoria taxonômica? O que é um táxon? Olha só, gente. Categorias taxonômicas ou táxons são grupos gerais que descrevem os graus de semelhanças entre espécies diferentes. Geralmente são agrupados do grupo de maior abrangência para o de menor abrangência. Então, assim, segue também uma linha hierárquica, né? De grupos que abrange a maior quantidade de seres vivos até o grupo que abrange a menor quantidade de seres vivos. Isso tem muito a ver e tem uma relação muito grande com o que nós vimos em relação aos níveis de organização, né? Que varia do mais simples para o mais complexo. E aqui exatamente a gente vai verificar, nós vamos estar verificando a questão da características desses seres vivos dentro dos grandes grupos até que a gente chegue ao grupo menor. E os táxons que nós conhecemos, basicamente nós conhecemos aqui 7 táxons, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Um pouco mais lá na frente nós vamos ver um outro táxon mais abrangente que é maior do que reino, um grupo maior do que reino, que nós chamamos de domínio. Mas nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, tá? Vamos por partes, que é para a gente poder entender também como é que como é que ocorre esse processo de classificação de forma linear, tá bom? Então, olha só. Eu coloquei aqui uma dica, que é uma palavrinha, para vocês não esquecerem essa ordem. Por quê, gente? Olha só, olha esse detalhe. As categorias taxonômicas, ou os táxons, elas são organizadas, não esqueçam desse detalhe, elas são organizadas do grupo de maior abrangência para o grupo de menor abrangência, ou seja, do maior para o menor. E isso daqui segue uma ordem. Reino é maior que filo, filo é maior que classe, classe é maior que ordem, ordem maior que família, família maior que gênero e gênero é maior que espécie. Ou seja, o grupo com menor abrangência, nós temos aqui a espécie. Eu vou já citar um exemplo como é que a gente utiliza as espécies dentro desses grupos. Vou já citar um exemplo para vocês. Então, como dica, para a gente não esquecer essa ordem que varia sempre do maior para o menor, eu tenho aqui a palavra reficofage. É só seguir, é só decorar. Reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então não tem como esquecer. Se o professor pedir na prova, cite quais são os grupos taxonômicos considerando do menor para o maior. Então você só inverte. Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. E se ele pedir do maior para o menor, então você já sabe. Do mais abrangente para o menos abrangente. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Beleza? Então, olha só. Além disso daqui, Linneu ele também se preocupou com um seguinte probleminha. Olha só. Aqui na nossa região, nós chamamos um vegetal bem conhecido, uma planta bem conhecida, que é a macaxeira. Nós chamamos ela dessa forma, macaxeira.
Em outros lugares, no Nordeste, por exemplo, eles conhecem como aipim. Em outro lugar, essa mesma planta é conhecida como mandioca. Então, presta atenção. Dependendo do local, dependendo da região onde eu estou, eu posso ter vários nomes para um ser vivo. Isso é um problema. Por quê? Porque quando eu vou estudar esse ser vivo, eu posso ter uma confusão. Eu posso causar uma confusão no momento que eu estiver estudando esse ser vivo. Eu não vou saber se aipim é a mesma coisa que macaxeira, que é a mesma coisa que mandioca. Então, pensando nisso, Linneu também, ele criou o que nós chamamos de nome científico para a espécie. Né? Então, o mesmo ser vivo ele pode ser chamado por nomes diferentes de acordo com o lugar. Para contornar esse problema, ele criou o que nós chamamos de nome científico. O nome científico de uma espécie. Esse nome científico aqui, gente, ele segue algumas regras. Não é de qualquer forma que a gente cria um nome científico para uma determinada espécie. Né? Aproveitando isso que eu acabei de falar para vocês, né? O nome da macaxeira, o nome científico da macaxeira, nós chamamos de Manihot esculenta. É assim, ó, vou colocar bem para vocês. Nome científico da macaxeira. Manihot esculenta, né? Ela é conhecida como mandioca, ela é conhecida como macaxeira, ela é conhecida como aipim, mas eu tenho a palavra científica, que vai fazer o quê? Que vai padronizar. Para que é que serve a palavra científica? Exatamente para isso, para universalizar, para padronizar uma determinada espécie. Dessa forma, eu evito confusões, né? Então, se, por exemplo, eu estiver estudando a Manihot esculenta no Japão, ela continua sendo Manihot esculenta aqui em Itaituba. Ela continua sendo Manihot esculenta lá na França. Ela continua sendo Manihot esculenta lá nos Estados Unidos. Ou seja, não muda, padronizou, universalizou. E isso vai evitar certas confusões. Tá? Então, o nome científico da espécie serve exatamente para isso, para universalizar, para padronizar uma espécie e evitar confusões no momento em que você vai estudar aquela determinada espécie. Tá? Não vamos esquecer disso. Bom, como eu havia dito para vocês, né? Uma espécie científica, nome científico de uma espécie, na verdade, ela pode ser escrita obedecendo regras, né? A gente obedece algumas regras. E veja bem, quando eu escrevi aqui o nome científico da mandioca, perceba que eu sublinhei. Eu escrevi normal e sublinhei. É uma regra que deve ser seguida. Vou explicar aqui embaixo para vocês. Apagar isso daqui porque eu vou usar esse espaço para mim depois fazer uma comparação para vocês. Olha só. Nome científico. Nome científico da espécie, primeiro, ele deve ser constituído de no mínimo, duas palavras. Por isso que nós chamamos a forma, né, o modelo de Linneu, nós chamamos de nomenclatura binomial. Porque no mínimo ela vai ter duas palavras, dois nomes. Tá? A primeira palavra do nome da espécie deve ser escrita como inicial maiúscula. Veja bem aqui, olha, eu coloquei aqui o nome científico do gato doméstico. É esse gato que a gente tem em casa, né? Esse gatinho bonitinho. Gente, eu não sou muito fã de gato, não. Eu prefiro cachorro. Mas, vamos lá. Então, veja bem, o nome científico do gato doméstico, ele é escrito da seguinte forma: Felis catus. De que forma eu posso escrever essa palavra? De que modos? Né? Olha só. A primeira palavra do nome da espécie deve ser escrita com maiúscula. Então perceba. Felis, F sempre maiúsculo, F sempre maiúsculo. Tá? A segunda palavra deve ser escrita com letras minúsculas. Então perceba que todas as outras palavras estão escritas com letras minúsculas. E o nome todo deve estar escrito ou em itálico ou sublinhado, por isso eu coloquei ele aqui das duas formas. Perceba que eu escrevi a palavra Felis catus em itálico, meio inclinada, a letra meio inclinada, e se eu escrevo ela em itálico, eu não tenho a obrigação de sublinhar. Por quê? Porque ela já está destacada do texto. O que me importa é que essa palavra esteja destacada do texto, tá? Onde ela está inserida. Então, Felis catus em itálico, perceba, ela está inclinada, ou se eu não quiser fazer ela inclinada, eu posso escrever ela normalmente e sublinhar.
né? Colocar ela aí, por exemplo, em negrito também, né? Ou sublinhar. Então perceba, aqui eu tenho Felis Catus sublinhado e aqui eu tenho Felis Catus em itálico, tá? Então isso daqui, gente, serve para... E outro detalhe, toda palavra científica, ela deve estar, olha só, latinizada. Esse latinizado vem do latim, ou seja, toda palavra científica deve estar escrita em latim, tá? Nós temos um protozoário que foi descoberto há um tempo atrás por um cientista que tinha como sobrenome Cruz. Ele descobriu o protozoário que causa a doença mal de Chagas. E o nome do protozoário ficou Trypanosoma cruzi. Cruzi é uma homenagem a quem descobriu o protozoário, que tinha como sobrenome Cruz. Então você pode dar o seu nome para a espécie, você pode dar o seu sobrenome para a espécie, desde que você obedeça essas regras aqui, ó. Tá? Coloque o nome dela de forma latinizada, sempre primeira palavra escrita com letra maiúscula e todas as outras escritas com letras minúsculas, tá bom? Então essas são algumas regrinhas básicas para uma palavra científica, para um nome científico de uma espécie. Toda espécie tem seu nome científico, gente, tá bom? Toda espécie tem seu nome científico. O nosso nome científico é da nossa espécie, né? O ser humano, Homo sapiens, né? Então, Homo sapiens é o nome científico da nossa espécie, é o nosso nome científico. Bom, agora vamos entender como é que funciona essa questão aqui, ó, dos taxos, né? Das categorias taxonômicas. Veja bem, eu vou pegar duas espécies para que a gente possa analisar, tá? Deixa eu pegar aqui esse pincel preto. Não, vou pegar aqui o vermelho mesmo. É melhor. Vamos pegar duas espécies. Eu vou pegar a espécie gato doméstico, né? Vou pegar aqui o gato doméstico. O gato, o nome dele é Felis catus. E vou pegar também, gente, outra espécie agora, o gato do mato. Esse é o gato doméstico, né? Coloca aqui para não ter confusão, né? Esse daqui é o gato doméstico. E agora eu vou pegar o gato do mato, tá? O gato do mato. Deixa eu ver aqui. O nome científico do gato do mato é Felis tigrina, tá? Felis tigrina. Então vamos lá. Perceba, eu tenho aqui, ó, duas espécies diferentes, gato doméstico e gato do mato. Como é que eu insiro, que eu coloco essas espécies aqui dentro, né? Desses grupos aqui? Veja bem, nós temos aqui reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vamos ver até que ponto, até que grupo essas espécies elas possuem semelhanças e a partir de que grupo elas irão apresentar diferenças. Então nós temos aqui, ó, vamos pegar o Felis catus, né? O gato doméstico. O gato doméstico, juntamente com o gato do mato, eles fazem parte do mesmo reino. Qual é o reino dos dois? Eles fazem parte do reino Animalia, onde estão inseridos todos os animais. Vou colocar isso aqui um pouquinho mais aqui embaixo, para ficar nessa ordem aqui, tá? Animalia. Então, eles fazem parte do reino Animalia. Por quê? Porque todos eles são o quê? Animais. Felis catus, gato doméstico, e o Felis tigrino gato do mato. Então, participam do mesmo reino, Animalia. Eles participam também do mesmo filo. Quando eu falo do filo, gente, eu estou falando do quê? Do filo dos cordados, por exemplo. Então, todos eles aqui são animais cordados. Eles apresentam uma notocorda, né? Que é uma estrutura presente em todos os cordados. Então, nós temos aqui, ó, participam também dos cordados, filo dos cordados. Participam da mesma classe? Vamos analisar. Quais são as classes que nós conhecemos? Peixe, réptil, né? Na ordem. Peixe, anfíbio, répteis, aves e mamíferos. A ave, na verdade, ave hoje
ela é estudada dentro do grupo dos répteis, né? Aves são répteis, na verdade. Então, olha só, eles são o quê? São mamíferos. Então, eles fazem parte aqui da classe de mamíferos. Vou colocar aqui, eles são mamíferos. E aí nós temos agora a ordem. Quando eu falo da ordem desses grupos, eu falo, eu me refiro a um determinado grupo onde eles ainda apresentam semelhanças. Ou seja, todos eles são o quê? Carnívoros. Ou seja, a ordem ainda são da ordem carnívora. Apresentam a mesma característica, né? Família. Será que eles são da mesma família? Todos eles são felinos, né? Então eles participam da família dos felídeos. Olha só. Família dos felídeos, né? Então, tanto o gato doméstico quanto o gato do mato também participam do mesmo gênero. Como é que eu reconheço o gênero de uma espécie? É só olhar para a primeira palavra. Se a primeira palavra for igual, então eles têm o mesmo gênero. Então veja bem. Gato doméstico, felis. Gato do mato, felis. Então significa que eles também possuem o mesmo gênero, porque para eu reconhecer o gênero de uma espécie é só eu olhar para a primeira palavra, tá? Então aqui eles também têm o mesmo gênero. Qual é o gênero deles? Felis. Agora olha só, quando eu falo de espécie, eu tenho que olhar para o nome completo. Então as duas palavras juntas designam a minha espécie. Agora vamos ver se eles são espécies diferentes ou iguais. Felis, catos. Felis, tirinas. Então olha só, o gênero é o mesmo, Felis, mas a espécie é diferente. Então até aqui, em gênero, essas duas espécies compartilham características semelhantes. Mas a partir do momento que eu chego no grupo de espécie, todos são espécies diferentes. Ambos são espécies diferentes. Tá? Ou seja, organismos que, se cruzarem entre si, não vão gerar descendentes férteis. Por quê? Porque eles não irão apresentar compatibilidade dentro dessa semelhança que o grupo de espécies precisa ter para que eles possam gerar aí descendentes férteis. Ainda mais se ele estiver num ambiente natural. Ou seja, eles não conseguem cruzar entre si naturalmente no ambiente onde eles vivem e gerar um descendente fértil. Tá bom? Então isso é só para a gente entender como é que funciona essa questão aí das semelhanças entre os organismos. Tá? Gato doméstico, gato do mato, todos participam do mesmo reino, animalia, participam do mesmo filo, dos cordados, participam da mesma classe, mamíferos, participam da mesma ordem, carnívoros, participam da família, felinos, são felídeos, participam do mesmo gênero, pois apresentam felis, mas não são da mesma espécie. Tá? Então, até aqui eles possuem semelhanças, mas chegou no grupo de espécies, eles possuem diferenças. Portanto, eles são o quê? Espécies diferentes. Então, é para isso que serve, gente, os grupos, os táxons, para comparar o grau de diferença e de semelhanças que existem entre os organismos, entre os seres vivos. Tá?